para mais um Maná Podcast. E para variar mais uma vez, nós estamos trazendo o assunto do momento. Ou quase, né? Porque nós já sabemos que existem outros assuntos do momento, mas inteligência artificial é o que está na pauta de todo mundo, e para todo mundo estar na mesma página, nós estamos numa sequência de podcasts falando da experiência do Maná, das suas equipes distribuídas no Brasil em inteligência artificial. E no episódio de hoje, nós convidamos um professor da Universidade Federal do Paraná, campus Jandaia do Sul, para falar sobre a nossa experiência do Maná IA dentro de várias técnicas e tecnologias de IA. E hoje é com você, Rodrigo Tom. A nossa pergunta é: para onde estamos indo, o que podemos fazer e quais são as nossas oportunidades em inteligência artificial dentro e fora do Maná? Maná Podcast. Então, pessoal, dando prosseguimento aqui, né? Eu vou passar para vocês assim alguns comentários a respeito de alguns projetos que a gente tem trabalhado, né, há algum tempo. O foco principal acaba sendo, vamos dizer assim, na diferença entre os diversos tipos de dados que são processados dentro da IA. Então, a IA, ela é hardware e software. No final das contas, é uma forma de ciência da computação, é um dos campos da ciência da computação, que você pega dados de entrada, os transforma, os processa e gera dados de saída. E agora, esses diversos tipos de dados, eles podem variar no seu formato, podem ser dados simples, tabulares, matriciais ali, mas podem ser dados de mídia, dados mais complexos, né, dados de imagens, dados de áudio, dados de vídeo, e outros formatos até. A gente pode falar de grafos, textos, dados multimodais que tem combinações entre texto, imagem, e por aí vai. Então, o foco vai acabar sendo nesses tópicos. A gente vai comentar sobre alguns dos projetos aí, dentro de cada um dos temas. Começando pelo Data Mining, que é focado principalmente em dados ali matriciais, né? Então, a gente tem dados matriciais que normalmente são dados tabulares, tem linhas e colunas, e nessas linhas e colunas que você tem esse dado nesse formato. Foi assim que começou principalmente o foco maior de machine learning, né? Com os problemas ali, com tarefas como classificação, clustering, regressão, associação, sempre trabalhando com dados tabulares. E a gente tem trabalhado principalmente com o foco de mineração de dados, na redução de dimensionalidade e na previsão de séries temporais. São os dois focos principais que nós temos trabalhado. Não quer dizer que não tenha pesquisas que a gente tenha conduzido usando alguma dessas outras tarefas que eu comentei antes. Algumas delas, inclusive, quando a gente fala de redução de dimensionalidade, ela envolve muitas vezes, por detrás disso, alguma daquelas tarefas clássicas de mineração de dados, como a própria classificação. Então, eu trouxe para vocês aí alguns exemplos de aplicações com as quais a gente tem trabalhado, algumas delas nas áreas principalmente de medicina, como o diagnóstico de doenças, né, das mais variadas, desde diagnósticos de, sei lá, saber se a conjuntivite ela é uma conjuntivite viral, bacteriana, ou ela é alérgica. Então, se a conjuntivite ela é bacteriana, você vai tomar um antibiótico. Se ela é alérgica, não tem sentido tomar um antibiótico. Então, assim, como saber depois qual tratamento você vai conduzir após a realização do diagnóstico correto, né? Também muitos desses trabalhos envolvendo redução de dimensionalidade estão mais relacionados à seleção de tributos, extração de features também, envolvem processamento de sinais, muitas vezes sinais médicos ali, sinais de identificação de arritmias, sinais cerebrais e por aí vai. Por enquanto, eu não estou nem entrando no campo ainda da visão computacional, por enquanto estou considerando apenas dados, como eu disse, ou lineares ou matriciais, né? E na agricultura, então, para detecção, diagnóstico de determinadas doenças, né, de pragas, situações que ocorrem, né, nas propriedades, né,
no campo. Também voltados à agricultura de precisão, que tem sido bastante falado. Muitos desses dados são obtidos através de sensores, né? Muitos deles com esse foco mais de IoT. Então, você tem sensores esparramados por vários locais de uma propriedade, seja essa propriedade real, ou seja uma propriedade mais laboratorial. Então, a gente tem trabalhado bastante, por exemplo, com estufas inteligentes. Então, são simulações, vamos dizer assim, ambientes mais controlados, melhor dizendo, que poderiam virar futuramente, sei lá, fazendas urbanas, e sempre com enfoque de, quando você fala de redução de dimensionalidade, o que seria isso? Você tem diversos, como eu falei, se os dados são matriciais, tem diversas colunas, e diversas linhas. As linhas são as amostras ali, vamos dizer, os registros, né, os exemplos, e as colunas são as variáveis. E trabalhar com muitas variáveis pode ser vantajoso em algumas situações, mas em algumas situações você pode ter problemas ali de redundância de atributos, atributos que até atrapalham muitas vezes a previsão, a classificação, a tarefa que você está realizando ali. E em algumas situações, quanto menos atributos você tem, de cara você vai ter pelo menos o ganho de processamento computacional, que vai ser reduzido, muitas vezes drasticamente, à medida que você consegue tirar mais atributos, e muitas vezes você aumenta até a acurácia de predição, diminuindo o overfitting em algumas situações ali, né? Então, coloquei para vocês alguns exemplos de aplicações ali. Também na área industrial, a gente tem, detecção, diagnóstico de falhas, por exemplo, em chapas metálicas, bobinas metálicas, então você está produzindo lá numa indústria siderúrgica, ali, por exemplo, alguma coisa envolvendo metal, e ela pode ter riscos, pode ter amassados, então fazer esse tipo de detecção. Também na área de mineração, então a gente tem trabalhado também em projetos envolvendo mineração de elementos terras raras. São elementos que ocorrem pouco na crosta terrestre, mas que são de grande valor, especialmente para produtos tecnológicos, né, como ímãs, como telas de celulares, de televisões, materiais para baterias, né, de veículos autônomos, coisas da economia verde do futuro ali. Então, sobre a mineração desses materiais, o Brasil também é um dos países principais na produção desse tipo de minério. E também a gente tem analisado riscos ocupacionais dentro de indústrias. Então, você tem dados relacionados à saúde ocupacional, ou a riscos ocupacionais, ou a doenças, ou até de acidentes, né, do trabalho, tentando encontrar formas de atenuar essas fragilidades, essas vulnerabilidades que ocorrem muitas vezes nas indústrias. Então, essa tarefa de redução de dimensionalidade, ela está bastante envolvida com diversos outros formas de aprendizagem ali, né, tarefas de machine learning, mas com esse foco realmente de reduzir o tamanho do problema, simplificar o problema para se atacar, abordar depois com o ferramental necessário. Sobre a previsão de séries temporais, a previsão de séries temporais, que é o segundo item aí, ele é uma variante da regressão. Então, se a gente tem a tarefa de classificação, que você tem classes, tem tarefa de regressão, que também é de aprendizagem supervisionada como a classificação, mas a previsão de séries temporais, a sua saída, ela é apenas, vamos dizer assim, o próprio sinal com diferença ao longo do tempo. Então, os dados de entrada são defasagens do dado de saída. E aí você tem, por exemplo, para realizar lá a previsão de preços de commodities, né, na área agrícola, poderia ser em outras coisas na área de finanças, né, predição de preços de ações, de outros papéis ali, de outros títulos, né, de opções e por aí vai. Inclusive está presente aqui, acredito, não sei que esteja ainda, o Lucas, que está trabalhando com isso no doutorado, né, aluno nosso aí do doutorado. Também na área de sustentabilidade, estão trabalhando bastante com energias renováveis. O Lucas deu um joinha ali. Então, uma das áreas de previsão de séries temporais que o Lucas tem trabalhado mais recentemente envolve, por exemplo, previsão de vazão em rios,
para hidrelétrica, né? Previsão de vento, né? Também a parte de radiação solar, tudo isso que vai influenciar nessas formas de produção de energias limpas, né? Energias verdes. Agora, indo mais para o campo da visão computacional, nós vamos segmentar a visão computacional em 3 tipos, né? A visão computacional discriminativa, que é aquela que faz classificação, principalmente, diferenciando da visão computacional generativa, que é aquela que você gera novas imagens, e a visão computacional robótica, que pode estar vinculada a essas outras duas, mas de uma maneira muito particular. Então, na visão computacional, que foi inclusive tema de debate em vários momentos aqui, ainda hoje, pela manhã, também diversas aplicações na área de classificação de imagens. Como eu comentei, na parte agrícola, nós temos, por exemplo, projetos envolvendo câmeras dentro de estufas para analisar o crescimento das plantinhas ali, além de outros sensores de IoT que estão presentes para detectar umidade, detectar luminosidade e outras características ali, de repente de solo, né? No caso, se for hidropônica, o substrato ali. Na área de astronomia também temos diversas aplicações com classificação de imagens. Então, por exemplo, classificar se uma fonte luminosa no espaço, ela é uma estrela, ela é uma galáxia, ou é um quasar, para facilitar a vida dos astrônomos, né? Também para detecção de exoplanetas, nós temos trabalhos envolvendo essa parte também. Temos trabalhos, inclusive, em parceria com pesquisadores da NASA. Na área de medicina também, foi comentado aqui sobre o EEG, né, que é o eletroencefalograma, mas também outros tipos de imagens médicas. Então, a ressonância magnética, as radiografias, foi bastante aprimorado esse tipo de mecanismo de visão computacional durante a pandemia, envolvendo inteligência artificial para radiografias de tórax, por exemplo, para tomografias computadorizadas, para PET scan, para outros tipos de sinais médicos. Então, você tinha falado antes da medicina voltada a data mining, que era mais focada em sinais. Aqui nós estamos falando de uma coisa, esse sinal ele já é não de maneira linear ou tabular, de uma maneira já em termos de imagem mesmo. Você tem a imagem, como você tem lá no cantinho superior esquerdo ali, uma imagem de tórax, né? Inclusive essa imagem está com chai já tem uma explicabilidade ali, dando indícios, né, por mapa de cores ali, por um heatmap, se você tem lá, sei lá, uma mancha vidro fosco, sei lá, que pode ser um sinal de Covid-19 ou de determinada outra doença, de vírus sincicial respiratório, e saber qual é a doença correta para ter o tratamento correto. Ainda na área industrial, que eu havia comentado antes, com data mining, nós também temos aqui, para a parte de visão computacional discriminativa, o diagnóstico de falhas, por exemplo, em motores elétricos. Um dos alunos de doutorado nosso também, que é o Luiz, ele não está presente aqui, o Luiz Felipe, mas ele defendeu o mestrado, teve um trabalho publicado nosso já, numa revista bem importante da área, né? Chama-se Applications on Artificial Intelligence, né? É uma revista bastante importante ali. E temos também outras aplicações, não só na indústria, mas que usam imagens que não são imagens adquiridas apenas de câmeras convencionais, RGB, né, que é Red, Green, Blue, mas imagens térmicas, por exemplo, né, nesse caso aqui nós temos para detecção de diagnóstico de falhas em motores, imagens térmicas, mas poderiam ser imagens com outros tipos vamos dizer assim, de sinais do espectro, né? Imagens hiperespectrais, tem imagens microscópicas também, no caso mais da medicina, por exemplo, para analisar tecidos específicos para determinadas doenças, tem imagens dos mais variados tipos aí, todas elas podendo ser utilizadas dentro desse processo. Também tem tarefas da visão computacional discriminativa que não são relacionadas à classificação de imagens, mas também de segmentação semântica, que você classifica não a imagem como um todo, mas pixel a pixel, e aí você tem imagens como essa, bem colorida embaixo aí no centro,
que seria que você vai classificar cada um dos pixels da imagem, dizendo do que se trata, e você consegue separar o que é um carro, do que é a pista, né, do que é uma parede, né, um muro, sei lá, uma planta, e por aí vai. E também temos detecção de objetos. Nós temos lá no canto inferior direito, e do lado direito também, mais no meio, situações que você tem, que você quer classificar, sei lá, por exemplo, no caso que eu havia comentado de riscos ocupacionais, identificar se o trabalhador está usando o EPI da forma correta ou não, se ele está usando o EPI primeiramente, né, o capacete, colete, algum tipo de luva, alguma coisa que ele estiver precisando ser utilizado, e acusar quando ele não estiver usando, ou se estiver mal colocado, por exemplo, né, e por aí vai. Já no campo da visão computacional mais generativa, aí nós temos tarefas desde a própria geração de imagens, né, passando por você tirar ruídos da imagem, deixar a imagem mais nítida, aumentar a nitidez dela, né, ou rotular imagens também, descrever a imagem através de prompts, ao contrário. Então, ao invés de você colocar o prompt para poder chegar na imagem, você sai da imagem e tem uma descrição textual a respeito dela. Então, nós temos trabalhos ali envolvendo restauração de digitais, né, impressões digitais, pode servir bastante para problemas mais voltados ali à biometria, para segurança, para aumentar a segurança. Você tem lá, por exemplo, os algoritmos de GANs, que são os Generative Adversarial Networks, que você tem uma parte do algoritmo que ela é discriminativa, como eu comentei antes, que você vai classificar, por exemplo, se essa digital ela é verdadeira ou falsa, e você tem uma parte generativa, que ele fica criando novas digitais falsas, fakes, para cada vez mais complexas, para o discriminador não conseguir classificar corretamente, e o discriminador ele se vê forçado ao desafio de discriminar de maneira melhor ainda, forçando a IA generativa a gerar digitais mais complexas ainda, e você vai criando sistemas robustos de biometria a partir disso. Também para reconstrução facial, em algumas situações, ou mesmo síntese, né, de sketches aí, que são aqueles retratos falados, né, poderia servir na área policial, de investigação, por exemplo. Alguém consegue um retrato falado, a partir do retrato falado você chega numa imagem mais provável da foto da pessoa, por exemplo. Tem bastante aplicações em diversas áreas aí. Na área de visão computacional mais robótica, como eu havia comentado, tem dois problemas principais que a gente tem atuado. Um deles é a correspondência estéreo. Então, quer dizer, você tem diversas câmeras em um robô, por exemplo, duas câmeras, como é o caso do ser humano, por exemplo, ele tem duas câmeras. Então, ele tem dois olhos. Os dois olhos são duas formas, dois sensores em pontos diferentes da nossa cabeça, que estão capturando sinais da mesma imagem, do mesmo objeto, pelo menos, né? E isso permite que dentro do nosso cérebro nós façamos um processamento para enxergar tridimensionalmente, né, com essa imagem estereoscópica. Moscas, por exemplo, tem inúmeros sensores desses, e você pode também fazer o stereo matching pensando em múltiplas câmeras. Então seria uma coisa interessante. Isso requer muito processamento, então isso é uma das defasagens que nós no Brasil aqui temos hoje em dia, pela dificuldade de capacidade de processamento, de termos máquinas mais robustas. Muitas vezes a pesquisa no Brasil ela sofre um tanto comparado com países mais desenvolvidos. E especialmente quando a gente fala de campos da ciência aí que envolvem processamento pesado, como é o caso da inteligência artificial, voltado para imagens, por exemplo, ou para grandes corpos, né, no caso de LLMs, que a gente vai falar daqui a pouquinho também. E tem o problema do depth estimation, que é a estimação de profundidade, que é um segundo estágio após o stereo matching ali, que você não quer apenas fazer o mapa de disparidade, mas o mapa de profundidade. Para o robô é muito importante saber que distância ele está dos objetos, senão ele vai colidir com objetos. Ele enxergar as coisas é importante, claro. Imagina um carro autônomo. O carro autônomo ele tem que enxergar o landscape ali, vamos dizer assim, né, o panorama ali ao redor dele, mas ele tem que saber o que está mais próximo e o que está mais distante. O céu não pode ter a
a percepção para ele como se fosse a lateral de uma carreta, né? Mesmo que a cor seja a mesma. E ele tem que ter essa distinção. Inclusive, esse exemplo que eu dei é o exemplo do primeiro acidente que ocorreu com o carro da Tesla, um acidente fatal, né? Foi uma confusão justamente com essa questão de profundidade. Então, são exemplos aí de situações interessantes. Aí, já partindo para dados, não necessariamente dados de imagens, mas agora dados mais textuais. Então, nós temos, por exemplo, os Large Language Models, né, que é essa evolução relacionada aí ao NLP, né, ao Natural Language Processing. E aí nós temos trabalhado com algumas aplicações envolvendo, por exemplo, smart contracts, que são contratos inteligentes baseados em blockchain, e aí a gente pega esses contratos que são gerados para rodar na blockchain. Esses dados eles são feitos uma engenharia reversa dos códigos fontes, depois nós transformamos esses códigos binários, né, esses bytecodes, em comandos ali, como se fosse um comando de montagem, comando de assembly ali, por exemplo, e aí você tem como se fossem textos, mas em linguagem de máquina, só que em linguagem de máquina transcrita ali para comandos. E isso aí também são textos. Então dá para a gente aplicar Large Language Models em cima disso. Então uma das coisas que a gente tem aplicado a LLM é nessa parte de blockchain. Também teve um aluno que é o Lucas, outro Lucas, né? Que tem de Lucas, né? Não é brincadeira. Então, que é o Short Answer Grading, que é a avaliação, é como se fosse dar notas para tarefas, vamos dizer assim, de alunos em questões subjetivas, né, em questões abertas, né, em redações, por exemplo, sei lá, que ele escreve uma resposta para uma pergunta, ou ele constrói um texto, e aí se a gente consegue fazer no vestibular a correção automática há muito tempo, com gabaritos para questões objetivas, então seria uma forma de automatizar também avaliações usando a inteligência artificial como esse juiz, digamos, esse árbitro, né? Também temos aplicações com outros modais, né, de mídia, por exemplo, áudio, ou combinações disso. Então, uma aplicação, por exemplo, envolvendo classificação de áudio, que a gente transforma depois para imagens esses sinais de áudio, os espectrogramas, por exemplo, ou outros tipos de mapas que nós geramos ali. Nós transformamos o áudio como se fosse em uma imagem, ou então fazemos fusões de features, né, e fazemos classificação. Então, uma delas nesse momento que a gente está passando agora de bastante dificuldade com relação à dengue, é a classificação de áudios de mosquitos. Então, nós estamos tentando, inclusive, construir um sistema com uma armadilha na ponta, no final. Então, o mosquito ele é atraído pela armadilha, o zunido, bater de asas dele ali é detectado pelo sistema, o sistema ele faz a classificação, aquele mosquito ele é um Culex, ou ele é um Anopheles, ou ele é um Aedes aegypti, por exemplo, que aí, então a gente sabe qual doença ele transmite, do que ele é vetor, por exemplo, e aí se for um mosquito que seja indesejável, você já vai lá e já aniquila, né, dentro da armadilha ali, né, então já para facilitar a vida aí da sociedade. Então são exemplos de aplicações aí. Já voltados a outros tipos de formatos de dados, muitas vezes em grafos, por exemplo, então tem uma aplicação bastante atual aí, que é o drug discovery, né, a descoberta de medicamentos. Então tem por exemplo, a gente faz classificação de toxicologia, classificação toxicológica de moléculas. Ao invés de trabalharmos com testes, muitas vezes in vivo, então tem parcerias nossas com a Fiocruz nesse tipo de projeto aqui. Então, ao invés de fazermos testes in vivo, que vai envolver ratinhos, macaquinhos, muitas vezes, cada vez mais tentamos criar biomodelos para que os testes sejam feitos previamente, ou peneiradas, pelo menos, computacionalmente. Então, a inteligência artificial ela já filtra, sei lá, 95% das drogas que têm maior risco toxicológico já não vão ser utilizadas primeiramente, pelo menos,
por aqueles cientistas da área veterinária ou da área médica, né, que vão estar aplicando drogas, por exemplo, em testes em vivo. Então, você tem testes in vitro, tem testes em vivo e tem testes em sílico. Você tem um tipo de teste em sílico, usando inteligência artificial. Aí você modela isso de várias maneiras. Por exemplo, desde uma forma chamada de Smiles, está aparecendo o númerozinho 1 aí para vocês, através de fingerprints, que você pode aplicar as reduções de dimensionalidade, que eu havia comentado lá no começo da apresentação. Também tem os grafos moleculares, tem os voxels, que é como se fosse um pixel de volume, né? É uma célula de volumétrica, então você consegue enxergar 3D, ou seja, bastante utilizado em muitas áreas, como na área de petróleo, na geologia, por exemplo, com sísmica, com geofísica, mas também pode ser aplicada à área de química medicinal ali, né? Essa área mais de drug discovery. E na área de otimização também usa bastante grafos, não necessariamente grafos, mas podemos fazer desde... Aí está mais voltado à parte de pesquisa operacional, então envolve desde a otimização de funções, numa matemática mais teórica ali. Você tem funções multimodais, você quer encontrar o máximo ali, ou o mínimo, né, o ótimo local, né, o ótimo global, perdão. Também tem aplicações mais no mundo real, tem bastante coisa nessa pegada verde também, de sustentabilidade, então é o WFLO, que é o Wind Farm Layout Optimization, que é a otimização do layout de uma planta de produção de energia eólica, né? Então, de fazendas eólicas, ou mesmo da própria hélice, da própria pá, das pás da hélice ali, né? Dos geradores, né, eólicos, das turbinas. Então, tem várias formas de você otimizar ali envolvendo esses algoritmos aí. Também tem a parte mais de logística, então nós temos desde planejamento de rotas, localização de instalações. Por exemplo, uma das aplicações que a gente tem trabalhado é justamente uma finalidade mais, como posso dizer assim, uma causa mais humanitária, para detecção dos melhores locais para você acolher refugiados. Então, vários países têm sido, vamos dizer assim, locais de destinação de refugiados, muitas vezes de apátridas ali, né? E você tem que fazer o acolhimento dessa população e tem que ter os locais melhores para você fazer esse acolhimento que seja mais adequado, que atenda melhor a vazão, o fluxo, que dê mais condições depois de dar uma destinação, uma empregabilidade ou uma transferência, ou, né, algum tipo de destinação para esses refugiados. Então, tem aplicações nessa área que a gente tem feito também. Mais voltados à parte de AutoML, então se a inteligência artificial tem roubado o emprego de muitas áreas, também vai roubar o emprego na nossa área de inteligência artificial aí. Então a AutoML é uma maneira de você usar a inteligência artificial para automatizar a própria inteligência artificial. Então é uma meta-inteligência artificial ali. Então a gente trabalha com, por exemplo, tuning de hiperparâmetros, não, brincadeira, né? Mas tuning de hiperparâmetros, Neural Architecture Search, que é busca por arquiteturas novas, a parte de meta-learning, tem muita coisa interessante, só que também para isso a gente precisa de computadores muito pesados, computadores com processamento, capacidade muito alta de processamento, né? Workstations avançadas. Isso a gente também acaba sofrendo no nosso país, justamente porque lá nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na China, eles têm tudo do bom e do melhor. Aí países que estão mais em desenvolvimento têm uma carência maior nessa parte. E a gente acaba ficando muitas vezes com restrições com esse tipo de possibilidades, né? Também na parte de Chai, que foi comentado aqui, bastante interessante, o Fabrício colocou uma aplicação ali também, que é a explicabilidade da inteligência artificial. Então, você conseguir tornar o resultado da inteligência artificial não apenas acurado e útil, mas também interpretável. Não adianta você ter um negócio que tenha uma acurácia alta, sei lá, por exemplo, para uma finalidade da área jurídica. Então, foi feita uma inteligência artificial ali, que ela tem a capacidade de olhar tudo quanto é livro, tudo quanto é legislação que existe, jurisprudência, tudo quanto é coisa,
e fazer um julgamento ali, falar assim, ó, então tá, fulano, você vai ser condenado a 5 anos de prisão. Por causa disso, se for explicado, ok. Não, mas só falou, a inteligência artificial só falou assim, ó, você vai ser preso por 5 anos. E aí a pessoa pergunta ao advogado, mas por quê? Não, eu não sei. A inteligência artificial falou que você tem que ser preso e é 5 anos, eu não sei explicar por quê, mas deve estar certo. Então, assim, isso não tem sentido, né? A explicação, ela é fundamental para várias áreas, por exemplo, da área jurídica, mas poderia ser para a área médica, para a área da educação, para a área da indústria, para a área da sustentabilidade, por aí vai. Então, coloquei alguns exemplos. Esse primeiro trabalho nós temos uma publicação, inclusive, com o pessoal da Meta, do Facebook London, em conjunto com eles, que é de mais voltado a IHC, de interação humano-computador, para o projeto de mockups de páginas web. Então, você conseguir identificar dentro de uma página web que tipo de forma de interação que você tem ali dentro, né? Então, também usando bastante dessa parte de Shy. No caso, usamos um algoritmo chamado GradCam, GradCam++, né? Tem diversos algoritmos, Occlusion, Silence Maps, tem vários tipos de mapas aí que você tem, como se fossem heatmaps que eu coloquei, voltados à parte de visão computacional, e esse é um dos exemplos. E um outro da Inês, que defendeu o mestrado há pouco tempo atrás aí com a gente, ela trabalhou com plásticos recicláveis, então fazia a classificação do tipo de plástico que chega numa esteira ali, né, numa indústria de separação de plásticos, tem 7 tipos de plásticos diferentes, e você não pode colocar tudo na mesma máquina ali e tratar da mesma maneira. Então, um PET é diferente de um PVC, por exemplo, sei lá. Então, você poderia ter câmeras dentro dessa planta industrial, na esteira, e a câmera vai com um algoritmo de IA, direcionando para cada trajetória, cada tipo de plástico, né? Um exemplo aí. E aí eu acho que seria isso, são os exemplos que eu queria trazer para vocês hoje, de algumas aplicações que a gente tem trabalhado. Espero que de alguma forma possa ter sido útil para alguém em alguma situação. Agradeço novamente a oportunidade, professora Linier, e devolvo a palavra.